Os elementos que tornaram o suspense a consagração de diretores como Alfred Hitchcock e Orson Welles foram, em sua essência, a criação de dilemas e enigmas. O mistério e a informação bem dosadas, além de uma trilha sonora alinhada aos ritmos de cenas, fazem com que as pessoas se sintam cada vez mais envolvidas com os personagens e o enredo, gerando a densidade necessária para o gênero do suspense. Seja inserido em uma investigação criminal, fuga, perseguição, paranoia ou vingança, a narrativa do suspense se exprime em pistas, falsas ou não, e detalhes sutis que constroem um caminho inevitável. O clima pela revelação ou, o que eu prefiro, a subversão de expectativas. O suspense, assim como o horror, vem experimentando principalmente no que diz respeito à sua estrutura narrativa e nessa quebra de expectativas. Ou seja, a história aponta para um caminho, mas acaba em outro, com camadas e mais profundidade. A manipulação do espectador por recursos usuais como plots no terceiro ato e personagens com motivações vazias e caráter maniqueísta estão cada vez mais em desuso, mas ainda são recursos eficazes para gerar audiência. No especial de hoje, trazemos representantes de filmes de suspense clássico e de novos que buscam essa quebra de formato. Após roubar o próprio chefe, uma mulher decide fugir de carro em busca de uma nova vida com o seu amante. Devido a uma forte tempestade, ela decide parar para descansar em um hotel administrado por um sujeito estranho, mas bem confiável aparentemente, chamado Norman Bates. As coisas mudam bruscamente, nos apresentando um dos maiores suspenses já feitos. Psicose é um clássico fundamental para os amantes do cinema e é uma aula completa de como criar tensão. Com o tempo, o filme icônico de roteiro simples foi corajoso ao decidir tomar a decisão que toma aos 40 minutos de filme, algo impensável no cinema na década de 60, quebrando modelos e trazendo mais possibilidades ao gênero. O engraçado é que Psicose foi um dos filmes do Hitchcock que as pessoas menos botaram fé. Eles não acreditaram que essa história daria certo e é possivelmente o filme que mais nos faz lembrar do diretor até hoje. Um detetive particular recebe a visita de uma mulher que acredita que seu marido tem uma amante. Essa é uma sinopse ingrata para um filme com vários reviravoltas e um suspense muito bem construído, com Jack Nicholson no papel principal. O ator sabe nos conduzir junto ao seu personagem dessa história. Nós estamos o tempo inteiro investindo nas suas descobertas e tentando entender tudo aquilo que estamos vendo. Chinatown apresenta um drama policial investigativo que carrega uma grande influência noir, que através de um roteiro muito bem trabalhado pelo próprio Roman Polanski, que é roteirista e diretor desse filme, Chinatown é carregado de imoralidades, corrupção e reviravoltas que deixam a sensação de desespero no final para o público. A mensagem desse filme é bem impactante e esse é um suspense daqueles clássicos, mas que com certeza vai ficar com você quando o filme acabar. Um escritor famoso sofre um acidente de carro e recebe cuidados de uma enfermeira que se diz ser sua fã número 1. Baseado na obra do Stephen King, Louca Obsessão, além de conter uma atuação forte da Kathy Bates, que mostra um misto de sentimentos em sua cuidadosa e louca personagem. Eu particularmente considero essa uma das interpretações mais geniais que nós tivemos nos últimos tempos. É uma personagem complexa que precisa ir da calma até a raiva absurda e ela entrega muito bem. Ela foi premiada com um Oscar por isso, não à toa. Esse filme é um exemplo de que não é necessário inserir cenas de violência ou ter monstros e efeitos especiais para sugerir ao espectador o sentimento de medo e aflição. Assim como muitos outros livros do autor, nós temos sempre como maior terror o ser humano. Uma agente iniciante do FBI é escalada para encontrar um assassino e para isso ela precisa da ajuda de um outro psicopata. Um psicopata bem conhecido por todos nós, chamado Hannibal Lecter. Eu já falei sobre esse filme aqui no canal, é uma maestria absurda tanto de direção como de atuação. Eu gosto muito dessa história, eu acho que esse é um dos melhores suspenses já feitos. A atuação tão elogiada do Anthony Hopkins é mais impressionante quando nós descobrimos que ele teve apenas 16 minutos em cena. Apesar de não estar no centro da trama, ele conseguiu deixar o filme mais tenso, com suas falas inteligentes e um olhar maníaco. O Silêncio dos Inocentes é algo imperdível para qualquer fã do suspense.
Nós temos 2 policiais, um jovem louco por novos trabalhos e um veterano que já está querendo se aposentar. Eles são encarregados de encontrar um serial killer que mata todas as suas vítimas inspiradas nos 7 pecados capitais. Em seu primeiro filme sobre serial killers, o David Fincher nos coloca dentro da mente de um psicopata e das consequências dos seus atos. Esse filme é bem mais do que um jogo de caça ao assassino. Ele também bebe muito das influências dos filmes noir dos anos 40 e os seus enquadramentos e fotografia são um personagem à parte e dão o tom cru e frio que o roteiro pede. Inclusive, nós temos um final icônico quando descobrimos o que está dentro da caixa. Um cirurgião plástico, após a morte da sua esposa num acidente, dedica todo o seu tempo na criação de uma pele artificial. Para isso, ele pratica experimentos pouco convencionais. Essa é uma sinopse que com certeza não diz nada sobre o filme. Vocês podem encarar esse filme do Pedro Almodóvar como um risco. Sempre que nos colocamos de frente para um filme do diretor, estamos prontos para sermos surpreendidos. Ele nunca vai te entregar aquilo que está esperando. Baseado no livro francês Tarântula, o clássico do renomado diretor insere o cientista louco, a cobaia e o seu voyeurismo, em um drama que rompe com as questões de gênero ao falar de transexualidade, mesmo que se relacione a uma trama de vingança. Esse filme é muito polêmico, mas ao mesmo tempo tem uma genialidade cinematográfica que eu indico a todos vocês. Um jovem negro está prestes a conhecer a família da sua namorada, todos eles brancos. Ele está preocupado com a aprovação da família quanto ao namoro, mas com o tempo percebe que essa família esconde algo ainda mais perturbador. Em Corra, o diretor Jordan Peele revela sua habilidade em deixar quem assiste seus filmes sempre alerta. Isso porque, por mais sutil que o filme seja, nós temos aquela sensação o tempo inteiro de que algo está errado. Outra habilidade do diretor é sugerir outros temas nas entrelinhas. No caso de Corra, por exemplo, nós temos o racismo velado, onde as pessoas sempre tentam mostrar que elas não têm nada contra os negros, mas exatamente por elas estarem falando isso em voz alta, nós percebemos um distanciamento, uma diferenciação entre eles. O Jordan Peele também acertou muito no seu segundo filme, Us. Eu indico para vocês, eu tenho vídeo sobre os 2 filmes aqui no canal e eu gosto muito desse diretor, que inclusive é um comediante genial, por mais engraçado que isso possa parecer ser. Uma jovem está com uma viagem marcada para o exterior e pede para um amigo cuidar do seu gato de estimação enquanto ela está longe. Na volta para casa, ela traz um jovem misterioso que tem um hobby bem peculiar. Quem assiste Burning pode demorar um bom tempo para compreender aonde a história quer chegar afinal. Até a metade do filme, ele praticamente apresenta os personagens sem nenhuma pressa em fazer qualquer arco dramático. Mas é inegável a capacidade do filme de fazer você supor o que aconteceu no passado, o que ainda vai acontecer e o que está acontecendo. Nós somos convidados a fazer nossas próprias apostas sem ter prova alguma do que está acontecendo. Eu já disse em outra oportunidade que esse filme fez eu me sentir como um cúmplice de um grande crime sem ao menos ter visto isso. Então é genial como o diretor nos coloca, como o diretor faz várias críticas sociais de uma forma sutil. Ele diz tanta coisa ao mesmo tempo em que nós podemos pensar que nada está sendo mostrado. Esse filme é genial e é um suspense bem diferente de todos os outros que nós temos nessa lista. Nós abrimos a lista com o mestre Alfred Hitchcock e é justo fechar com ele também, afinal de contas esse é o diretor mais icônico do gênero. Um detetive aposentado que sofre de um terrível medo de altura é encarregado de vigiar uma mulher com possíveis tendências suicidas até que algo estranho acontece, e depois coisas mais estranhas acontecem ainda. Nós podemos dizer que esse filme é, em sua essência, um filme estranho. O Alfred Hitchcock merecia ter uma lista de suspense só sua, inclusive se vocês quiserem é só comentar aqui embaixo. Não só pelo fato dos seus maiores sucessos serem deste gênero, mas por ele ser um especialista nesse quesito. Um Corpo que Cai vai além de um filme cultuado e aclamado. A sua montagem e técnica são inovadoras. O jeito com que o Hitchcock filmou a fobia do personagem principal em um contra-zoom foi genial, e a viagem que ele nos leva com seu suspense autoral e experimental o eleva para o posto de uma obra-prima fascinante e atemporal. Todos os filmes nessa lista são maravilhosos e se você é um fã do suspense, precisa conhecer todos eles.